Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo no programa Pontuando e vamos falar basicamente de duas reportagens com dois assuntos. Um deles vem do site da Iberdrola, que é uma empresa espanhola com sede em Bilbao, no país basco, dedicado à geração, distribuição e comercialização de energia. Nessa, nós vamos falar de uma matéria escrita aqui no capítulo de sustentabilidade. Ele vai explicar, ele fala que, por ser uma empresa de energia, ele fala de transição energética, comprometimento com as ODS, fala de mudanças climáticas, economia circular, meio ambiente, gestão de sustentabilidade. Ele tem um painel de coisas aqui. E o primeiro que nós vamos falar, com relação a derretimentos de grandes massas de gelo, o primeiro que nós vamos falar dentro desse Iberdrola é do permafrost. O segundo, nós vamos falar de uma reportagem que saiu no Super Interessante, mas também saiu a respeito dessa matéria, que é a Thwaites. Na realidade, quase que fala-se Thwaites, né? É Thwaites, que em inglês seria o som de Thwaites. Eu vou falar Thwaites mesmo para ficar mais fácil. É chamada. Por que foi chamada geleira do fim do mundo? Porque ela pode elevar o nível do mar em 70 centímetros. Também vamos falar de derretimento. Essa mesma Thwaites foi objeto de matéria da CNN, com um enfoque um pouco diferente desse da revista Super Interessante, e também saiu na revista Exame uma matéria a respeito disso, nos anos de 2022, nos anos de 2023 e agora no ano de 2024. Essa última matéria em 2024 agora da revista Super Interessante, ela é uma matéria mais completa. E eu vou começar lendo da Permafrost e depois vou passar para essa da matéria da Super Interessante. E por que eu não vou ler a da CNN e da Exame? Porque elas são extremamente compactas e não revelam detalhes técnicos, detalhes, como que eu vou dizer? Detalhes que poderiam deixar mais claro não só o que está acontecendo, como as consequências. Então ela é uma matéria menos superficial. A da CNN e da Exame são matérias mais superficiais que deram notícia na época, porque entre 2022 e 2023 tiveram pesquisas nessa área, e pesquisas a respeito desse Thwaites, e foram chegando a conclusões cada vez mais, as pesquisas foram avançando e conclusões cada vez mais impressionantes, que poderiam provocar devastações inéditas. Então, por esse motivo, eu vou ler a matéria da Super Interessante, que é um pouco mais extensa. Eu vou tentar não ler tudo, não ler partes desinteressantes, mas eu vou começar então com a Permafrost, que é uma matéria menor. Vamos lá. Então, dentro da Iberdrola, aqui não cita o autor. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o autor da matéria, vou até o final. Não, aqui não cita o autor, então eu vou dizer que é do editorial da Iberdrola, lá da revista eletrônica da empresa. O que é o permafrost antes de mais nada? E o degelo do permafrost, por que isso é uma grave ameaça para o planeta? Vamos ler aí. Talvez você não saiba o que é permafrost, mas seu derretimento que avança em função das mudanças climáticas e que atinge um ponto crítico pode ter graves consequências para o seu futuro. Este solo, o permafrost, permanentemente congelado e situado em áreas circumpolares do Canadá, Alasca ou Sibéria, entre outras. Olha bem, Canadá, Alasca ou Sibéria, entre outras, tem atuado como um sumidouro de carbono durante milhares de anos e, caso descongele, libera essas quantidades desse gás. Esse gás é o famoso CO2, que é um gás de efeito estufa, aumentando o problema do aquecimento global. Muito bem. Aquecimento global, esse dado pelos cientistas como tendo origem na ação antropogênica, né, de liberação de gases de efeito estufa na atmosfera, que são principalmente o CO2, mas outros também, por exemplo, como o metano, que é extremamente
poluente no sentido de retenção de calor, que é o que o CO2 faz também. As mudanças climáticas já estão afetando todo o mundo, assumindo a forma de fenômenos meteorológicos extremos, alguns dos quais encheram capas e títulos e titulares nos últimos tempos. Ele deve estar dizendo capas e títulos, tá? Atrás desses fenômenos está o aumento das emissões de gás de efeito estufa, que nós chamamos de GEE, estimulado pelas atividades humanas e que aqueceu o planeta 1,1 grau desde o período de 1850 até 1900, até hoje. Então, olha bem, nós tivemos um aquecimento da temperatura global de 1,1 graus. Essa reportagem aqui, ela é de 2023, tá? Em 2023 já se estava falando de quase 1,5 grau, mas vamos aceitar esse valor que ele deu aqui. Então, olha bem, as atividades humanas com a emissão dos gases de efeito estufa, os chamados GEE, aqueceram o planeta em 1,1 graus, mais ou menos entre 1850 e 1900, até o dia de hoje, que seria no ano de 2023-24, conforme o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o PCC. As ameaças com ondas de calor, chuvas torrenciais ou furacões, cabe acrescentar outras. Das mais graves e das menos graves, se fala e que se esconde debaixo da superfície o degelo do permafrost. Então, olha bem, nós temos aí uma série de ameaças, né? Ondas de calor, chuvas torrenciais, furacões, secas. As chuvas torrenciais vão fazer alagamentos de extensas áreas. Por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que aconteceu em setembro, outubro do ano passado, 2023, o que está acontecendo no presente momento no Rio Grande do Sul em 2024. E, além disso, essas chuvas torrenciais com volumes de 600 mm, que seria um volume assim, de ano inteiro, que caiu em apenas meia dúzia de dias, né? 15 dias. E que se permanece lá sem condição de refluir para o mar, para a Lagoa dos Patos e para o oceano. E isso não acontece só aqui, já aconteceu também em São Sebastião, já aconteceu em Petrópolis, na Bahia, em vários lugares aí com valores de milimetragem muito altos, inesperados em períodos curtos. E recorrentemente, quer dizer, esses problemas climáticos, eles têm acontecido também na Europa, têm acontecido na Índia, na China, nos Estados Unidos, furacões mais potentes, enchentes maiores, mais permanentes, mais recorrentes, ou seja, que voltam que tem retorno com mais período de tempos menores. Antigamente levava anos para acontecer um fato mais ou menos catastrófico. Hoje ele é muito intenso, muito perene, de durabilidade maior e que retorna com menos intervalo de tempo. Então, isso aí se caracteriza como o que o IPCC está avaliando, em painel intergovernamental de mudança climática. As ameaças, então, essas ameaças, uma das maiores seria esse degelo desse chamado permafrost, tá? À medida que as temperaturas aumentam, esta camada permanentemente congelada, olha bem, essa camada ela é permanentemente congelada, tá? Ela vai se derretendo e liberando gigatoneladas de gases como carbono e metano, assim como antigos vírus e bactérias, provocando graves consequências tanto para as regiões onde se situa quanto para o planeta, porque dali elas vão para oceanos e rios, mares, etc., e vão difundir não só a questão da evaporação, a questão do gás de efeito estufa que vão para a atmosfera, que estavam ali acumulados, guardados como se fosse na geladeira, vamos dizer assim, e além de tudo, os micro-organismos que ficaram ali congelados, que voltam à vida e vão encontrar outros organismos que não os conhecem, que não têm sistema imunológico preparado para eles. Mas vamos definir o que é o permafrost aí para poder ficar um pouco mais entendido. Chama-se permafrost todo aquele terreno que tenha permanecido congelado durante pelo menos 2 anos e que está formado por terra, rocha, sedimentos amalgamados em um todo de gelo, pelo gelo, aliás.
o qual age como uma espécie de cimento. O gelo age como um cimento, agregando todas essas coisas aí, terras, rochas e sedimentos amalgamados, o que age como cimento. Sua profundidade varia desde alguns centímetros até centenas de metros e está recoberto pela chamada camada ativa, uma camada de terra que vai além até a superfície e que no verão se descongela, embora às vezes o permafrost também esteja à intempérie. Ficou mal escrito aqui. Embora às vezes o permafrost esteja, ele deve ser imune à intempérie, mas não necessariamente. Normalmente ele degela na superfície, uma camada fininha, depois congela de novo. Mas abaixo dessa camada, esse cimento de gelo, esse gelo cimentando terras, rochas e sedimentos amalgamados, formam hectares e hectares e hectares de terras de gelo coberta por alguns lugares. Em alguns lugares a espessura dessa camada é alguns centímetros, outros milhares de metros. A maioria do permafrost atual se formou durante e a partir da idade do gelo, último glacial. Pela sua antiguidade, foi acumulado grandes quantidades de metano e carbono, principalmente os principais gases de efeito estufa, provenientes de matéria orgânica decomposta em seu interior. Conforme algumas fontes, a quantidade de carbono retido no permafrost é quase o dobro da que é existente na atmosfera. Por essa razão, seu degelo e sua consequente liberação dos chamados gases significa uma grave ameaça ao combate contra as mudanças climáticas. Onde encontraremos permafrost? Devido às baixas temperaturas necessárias para sua formação e permanência, o permafrost é um fenômeno endêmico de climas frios. Então, em concreto, a maioria do permafrost da Terra se encontra no hemisfério norte, Sibéria, Tibete, Groenlândia, Alasca, etc., aqueles países e territórios ali daquele continente gelado próximo do hemisfério, bem ao norte, no hemisfério norte, que abarca ao redor de 23 milhões de quilômetros quadrados, com todas essas superfícies que eu citei. Segundo o National Snow and Ice Data Center, os quais equivalem a 25% da superfície terrestre dessa parte do mundo, no hemisfério sul pode ser encontrado em alguns lugares como Andes, Alpes do Sul ou nas ilhas Geórgias do Sul, entre outros, mas uns continentes menores. Do mesmo modo, cabe mencionar que também existe permafrost debaixo da água, mais precisamente parte do solo marinho do Oceano Ártico, que envolve o Polo Norte, está congelado. Este permafrost submarino se formou há mais de 11 mil anos durante a Idade do Gelo, última era glacial, em territórios que estavam na superfície, que foram sendo sepultados sob as águas no final da glaciação. Então aqui ele caracteriza que o solo, tem uma figura aqui que não dá para passar para você, porque isso aqui é um podcast, né? Mas aqui tem uma figura, o solo não congelado até 2050, solo não congelado em 2100, solo congelado em 2100, é uma vasta área aqui no entorno do Polo Norte, emendando aqui Alasca, Canadá, Sibéria é bem extensa, né? E algumas partes aqui de outros hemisférios, do hemisfério norte. Bom, causas do degelo do permafrost. O permafrost do planeta está se derretendo e a principal causa é o aumento da temperatura média da Terra. De fato, a situação é pior do que se pensava. Uma equipe internacional de cientistas climáticos analisou o derretimento do permafrost na Sibéria e Canadá e alertou que ele irá se descongelar 20% a mais do que previu as pesquisas anteriores. Nós não temos ideia de quanto que entre duas eras glaciais esses permafrost e essas geleiras iriam derreter pelo aumento ou variação das temperaturas médias da Terra. Nós não temos ideia. Mas, com o chamado advento do aquecimento global, que data de 1,5 séculos para cá, percebeu-se que nós vamos chegar a 20%. Esse valor de 20% de degelo, ele vai causar muita transformação. Então vamos continuar lendo. Conforme esse estudo, publicado na revista Nature Climate Change, um aumento global da temperatura de 1 grau apenas em relação aos níveis pré-industriais, quer dizer, anteriores a 1850, por aí, anteriores a 1800, suporia uma perda de permafrost um pouco maior que o tamanho da Índia. Concretamente, a perda seria quase 4 milhões de quilômetros quadrados
enquanto que um aumento de 2 graus significaria a perda de 40% do o nome danado, permafrost mundial. Então, se nós temos até 1 grau, a gente chega a 20%, o tamanho da Índia, né? E que eu não sei se é 20%, mas são 4 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que o aumento de 2 graus significaria 40% do permafrost mundial, são muito mais ou mais de o dobro de 4 milhões de quilômetros quadrados. Se o Acordo de Paris fosse cumprido, seu objetivo era manter o aquecimento abaixo de 2 graus, nós teríamos limitado ele em torno de 1,5 grau no máximo até 2030, para depois não subir mais. Grande parte do permafrost do planeta seria salvo, mas de qualquer forma teria um derretimento. Consequências, agora vamos às consequências do degelo do tal permafrost. O derretimento do permafrost tem consequências catastróficas para o planeta e para a vida. Primeiro, liberação de gás de efeito estufa, como já comentamos, ele retém gigatoneladas de metano e dióxido de carbono no subsolo. Sua progressiva liberação produziria uma aceleração desse aquecimento global, que por sua vez provocaria um aumento de derretimento do permafrost restante, fenômeno conhecido como Permafrost Carbon Feedback Cycle. Deveria ser ciclo de retorno do carbono do permafrost, ou seja, aquele ciclo em que ele foi sepultado lá e ficou guardadinho lá há milhares de anos, para depois ele ter, como se fosse um ciclo voltando à superfície, voltando à atmosfera. Então seria o ciclo. Liberação de vírus e bactérias. Em agosto de 2016, na tundra siberiana, que é um tipo de solo, uma criança de 12 anos faleceu e dezenas de pessoas foram hospitalizadas por um surto de carbúnculo, que é o antraz. Um químico chamado antraz, liberado pelo descongelamento de uma camada de permafrost, onde jazia o cadáver de uma rena. Olha bem, esse antrax, ele estava numa rena morta, mas que estava dentro do permafrost, ou seja, estava congelada e mantida lá congelada. Os cientistas encontraram no permafrost micróbios com mais de 400 mil anos. A nossa espécie, as espécies dos mamíferos, répteis, etc., já modificaram demais. Se o sistema imunológico, se tiver contato com um micro-organismo antigo como esse, provavelmente ele faria uma devassa. Nós não teríamos por onde começar, o nosso sistema imunológico não teria por onde começar a nos defender. Por isso acredita-se que muitos dos vírus que ameaçam a humanidade durante sua história, como a peste bubônica ou a varíola, estariam em estado latente nesse extrato congelado. Isso é uma crença, uma possibilidade, ainda não é uma verdade científica, embora cientificamente seja razoável. Danos aos ecossistemas e à biodiversidade. O derretimento do permafrost siberiano está convertendo partes da tundra em paisagens lamacentos, fazendo com que a flora local desapareça e que a fauna que se alimenta dela não tenha nada a comer. Igualmente, quando se descongela o permafrost situado sob corpos de água, como é o caso dos lagos, a água é filtrada no terreno, desaparecendo e provocando secas. O desmoronamento e acidentes geológicos. Ao derreter o gelo que atua como cimento, unindo os materiais do permafrost, podem ocorrer desmoronamentos em cidades construídas sobre o mesmo. Se você tem lá, numa cidade, lá na Sibéria, a cidade do Canadá, e outro lugar lá que eu citei, e no fundo é o permafrost congelado, lá no hemisfério norte, essa cidade ela pode perder a sustentação, porque lá embaixo está derretendo. E esse que está derretendo lá embaixo é um cimento construído em gelo. Esse construído naturalmente, né? Este problema adquire uma especial gravidade. E Irkutsk, a maior cidade construída no permafrost, já padece de suas consequências, ou seja, ele já está tendo problemas de estrutura. A cratera de Patagaica, originada pelo degelo do permafrost junto ao processo de desmatamento que provocou desabamentos, é a imagem que melhor exemplifica a magnitude do problema. E assim ele termina essa reportagem, essa matéria do Iberdrola, dessa revista, né? Agora nós vamos falar da geleira do fim do mundo. E essa eu vou ler diretamente na revista, pelo fato de que a nossa queridinha aqui, super interessante, só libera para assinantes. Eu consegui fazer ele só libera uma matéria ou outra, né? Ontem eu fiz uma matéria sobre
agamia, poligamia, monogamia, e ela foi liberada para mim. Quer dizer, para mim, para quem quisesse ver. Mas essa matéria aqui já é uma matéria que você vai pesquisar dentro da revista, e a revista resolveu só abrir para os assinantes dele na internet. Tudo bem. Vamos lá, então eu vou começar a ler aqui. E é uma matéria bastante grande. É uma matéria bem grande, tá? Eu vou inclusive tomar cuidado para não ficar com a revista na frente do microfone. Mas vamos lá. A Geleira do Fim do Mundo, uma matéria de Maria Clara Rossini, um design de Caroline Aranha, imagens ITGC e Getty Images, e edição de Bruno Vaiano. O derretimento de um único glaciar na Antártica pode causar um aumento de 70% no nível do mar. Para evitar essa tragédia, há um plano de 50 bilhões de dólares para construir uma cortina no fundo do oceano e protegê-lo da água quente, porque a atmosfera estando aquecida, os oceanos estão aquecidos também, e esse aquecimento do oceano é que estaria derretendo os glaciares. Entenda a tecnologia que pode salvar o continente gelado. Bom, então nós começamos lá. Nova York já começou a subir seu litoral. O projeto East Side Coastal Resilience, que é a resiliência da costa East Side, ou seja, ESCR, está reconstruindo parques e áreas de convivência que ficarão próximos, no Mar do Leste de Manhattan, elevando-se em 2,5 metros. O plano também prevê a construção de comportas em ruas estratégicas que abrem e fecham conforme o risco de alagamento. Dessa forma, enchentes em bairros litorâneos não se estenderão para o resto da cidade. Por que enchentes? Porque se houver chuva ou derretimento de geleiras que aumentam do oceano, você vai ter essas águas invadindo as cidades. Cidades grandes, inclusive como Nova York. Cidades que estão à beira dos mares. Nova York é uma cidade bastante suscetível ao aumento do nível do mar. O furacão Sandy, por exemplo, em 2012, inundou 17% da cidade, causando um prejuízo de 19 bilhões de dólares. Desde então, começou a surgir vários projetos de adaptação às mudanças climáticas. O ESCR faz parte de um plano maior chamado Big U, U de único, que protegerá os 60 mil moradores do sul de Manhattan, além de bilhões de imóveis. Países como o Bangladesh não têm a mesma infraestrutura. Segundo o Banco Mundial, essa nação superpopulosa já perdeu 1 bilhão de dólares por ano com enchentes e ciclones tropicais. 2/3 de seu pequeno território estão a menos de 5 metros acima do nível do mar, quer dizer, estão praticamente no nível do mar. Portanto, seriam alagados completamente se houver subida do nível do mar. E seriam, por exemplo, mais vulneráveis à subida da água. É claro, é óbvio. Estima-se que 20 milhões de pessoas ficarão desabrigadas até 2050 pelos fatos que estão acontecendo associados ao aquecimento global e subida do nível de mares. Essa crise existe por causa do derretimento do gelo no Antártico, especialmente na Groenlândia e na Antártida. Dentre as geleiras que são vítimas do aquecimento global, uma recebe atenção especial dos cientistas, que é a chamada geleira Thwaites, que eu expliquei lá, que é THWAITES, que em inglês falaria-se Thwaites, eu vou falar apenas Thwaites, apelidada de geleira do fim do mundo. A Thwaites, localizada no Mar de Amundsen, é a principal geleira da Antártica Ocidental. Ela tem o tamanho do estado do Paraná e seu colapso completo poderia causar um aumento de 70 centímetros no nível do mar. Se outras geleiras próximas seguirem o mesmo caminho, após o derretimento da mãezona, que é a Thwaites, os aumentos chegariam até 3 metros. Quer dizer, se o conjunto de geleiras do estilo da Thwaites resolverem todas elas ao mesmo tempo derreter, o mar sobe 3 metros. Se ele subir 3 metros, uma boa parte das costas de alguns países, e principalmente alguns países inteiros, seriam submersos. Não sabemos exatamente quanto tempo ela demoraria para derreter inteiramente, nem se ainda poderíamos impedir esse colapso. Quer dizer, nós já poderíamos estar tão adiantados que não impediríamos esse colapso de forma nenhuma, ou se o processo já é irreversível, que é o que eu acabei de falar. E rápido. O Thwaites já é responsável por 4% do aumento anual do nível do mar
Isso levou um pesquisador finlandês a bolar um projeto de 50 bilhões de dólares para gelar esse picolé gigante que já está testado em seu laboratório, o tal projeto. Por baixo do gelo da Antártica existe um continente, um pedaço de terra onde você poderia caminhar e que abrigou grande biodiversidade durante a maior parte da história da Terra, né? Agora esse chão não está mais à mostra, com exceção das ilhas ao redor da Península Antártica, pertinho do sul da Argentina. O solo está coberto permanentemente por uma camada de gelo de 2 quilômetros de espessura. Olha só, é muito mais do que lá o permafrost, que o permafrost tem no fundo do terreno, e dos terrenos lá da Sibéria, Canadá, etc., mais ao norte do hemisfério norte, e teria de alguns centímetros de gelo, de espessura, a alguns milhares de metros de espessura, mas estaria no fundo com algumas camadas finas de terreno normal sobre elas. Esse aqui não, esse aqui são geleiras, né? São glaciares, a palavra mais certa é glaciares. E esses glaciares eles chegam a 2 quilômetros de extensão. Em alguns lugares, ela chega a 4 quilômetros de extensão. Desculpa, de espessura. Então, se você começasse a furar esse glaciar toda a vida, você teria que caminhar para dentro do gelo, verticalmente para baixo, cerca de 2 quilômetros em alguns lugares, 3 quilômetros em outro, 4 quilômetros em outro. É muita coisa, né? Esse é resultado de milhões e milhões e milhões de anos de neves que vão se acumulando ali. A água que caiu do céu no começo do processo de acúmulo está hoje armazenada nas regiões mais profundas, próximas ao solo antártico. Então, olha bem, o solo antártico é um terreno. Acima do solo você tem 2, 3, 4 quilômetros de gelo, de espessura, né? O nome que damos para esse montão de gelo é manto. Então nós poderíamos dizer que existe um manto sobre o terreno de solo firme da Antártida, que é um continente. Só existem 2 grandes mantos no mundo. O primeiro é o da Antártica, com 3 milhões de quilômetros quadrados de superfície, e o segundo fica na Groenlândia, com 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A Antártida é ao sul, Groenlândia é ao norte, certo? Muito bem. Essa extensão aqui no terreno da Antártida é de 3 milhões de quilômetros quadrados e da Groenlândia de 2 milhões de quilômetros quadrados. Nós estamos falando dos glaciares, não estamos falando daquele permafrost que é do fundo da Sibéria, Canadá, etc. As geleiras são as bordas desses mantos de gelo na interface entre o continente e o mar. Elas não são formadas por água do mar congelada, e sim por neve compactada ao longo de milhões de anos da água que caiu, água da chuva, que não é água salgada. A diferença de altitude entre o interior do continente e o litoral cria um escorregador gigante que desloca lentamente o gelo do centro para as bordas da Antártica. Por quê? Porque se você tem uma coluna de gelo muito grande, ela faz pressão sobre a sua base. E nesse momento, a temperatura em que iria se dar a fusão do gelo, ela se torna bem menor de 0 graus. Então ele escorrega. Mas ele escorrega e lá na frente pode sair para o oceano e formar um iceberg, mas ele pode congelar, recongelar e se reposicionar em outro lugar. Mas se a temperatura estiver permanentemente quente, ele começa a escorregar e automaticamente ele vai parar no mar, e do mar ele não vai parar, ele vai caminhar para os continentes. Vai aumentar o nível do mar, porque você adicionou massa, e quando ele derreter, esse aumento é um aumento total, porque ele vai estar totalmente submerso. Então, essas geleiras são as bordas desses mantos na interface entre o continente e o mar. Elas não são formadas por água congelada, do mar congelado, e sim por neve compactada, que eu disse que é da água da chuva. A diferença da altitude entre o interior do continente e o litoral cria um escorregador gigante que desloca lentamente o gelo do centro para as bordas da América. Eu já expliquei por quê. Como a base do manto do gelo está grudada no solo, como a base do manto de gelo está grudada no solo do continente, é natural que esse ponto siga além da praia
e se estenda pelo leito marítimo, terminando em um ponto de encontro chamado linha de flutuação. Tá? Quer dizer, quando ele vai se caminhando, e a sua borda vai estar lá dentro do mar, existe uma parte ali por baixo que ali o gelo ele não está sobre outra camada de gelo, então ele está flutuando sobre a água. Essa é uma linha de flutuação que acontece nas bordas, não acontece no interior, que o mar não invade até o interior. Por quê? Porque o interior é continente, é terreno firme. E a partir desse ponto, a geleira se estende flutuando sobre o mar. Se ela se desgarrar daquele torrão grandão, ela forma um iceberg, né? Então, a partir desse ponto, a geleira se estende flutuando sobre o mar sem encostar no chão, claro, ela está flutuando sobre o mar. Às vezes, essa plataforma se quebra em blocos flutuantes que nós chamamos de icebergs. Isso é muito natural, né? O problema é se você começar a ter muitos icebergs. Essa explicação é importante para entender a preocupação generalizada com a geleira Thwaites. Para começar, ela é assustadoramente grande. Tem o tamanho aproximado do estado do Paraná, 192 quilômetros de extensão, e seus 4% de contribuição ao aumento anual do nível do mar tem potencial para crescer muito devido à localização delicada da geleira no continente. Imagine a Antártica como um bolo, o continente seria a massa e o manto de gelo acima dele seria o glacê. Se cortarmos esse bolo no meio, veremos que a superfície de massa é bastante desigual. É como se o lado direito do bolo tivesse crescido e ficado mais alto, mas faltou fermento para o outro lado esquerdo, que é baixinho. Ninguém percebe esse desnível por causa da cobertura quilométrica de gelo, de neve compactada, mas ele está lá. O confeiteiro picareta usou o glacê para disfarçar o desnível do terreno, que no caso é um terreno gelado, né? Bom, passando a página aqui. Agora, abrindo mão da lógica culinária, imagine que você colocou o bolo em uma bacia de água. Ela não chega a submergir toda a sobremesa. A água não atinge o glacê do lado alto, mas encosta na cobertura do lado do bolo que não cresceu, do lado baixo, e a dissolve aos poucos. O glacê derrete com a água, descobrindo a porção esquerda da massa. O líquido então inunda esse espaço e deixa metade do bolo submerso. Se esse líquido estiver aquecido, ele vai fazer esse mesmo derretimento mais adentro do terreno. Thwaites está do lado esquerdo do bolo, a porção mais baixa do território da Antártida. A geleira é o glacê que está se desfazendo aos poucos com o aumento da temperatura média da Terra, que por sua vez aquece os oceanos. Correntes de água quente derretem esse imenso gelo imenso glaciar por baixo, desgrudando o gelo do solo marítimo. Desde 1992, a linha de flutuação do Thwaites já recuou 14 quilômetros, quer dizer, ele entrou no sentido do continente, 14 quilômetros. Então, isso significa que a borda diminuiu, formou-se mais icebergs, que se desgrudaram do continente, do gelo, né? E em algumas regiões, essa taxa de recuo chegou a apenas 1,2 km, chegou a mais de 1,2 km por ano, o que significa que, se você contar os anos aí, pode dar mais de 14 quilômetros constatados. Esse é o primeiro problema. Com uma maior porção de gelo flutuando, ele fica mais suscetível a quebrar em icebergs. Esses afundadores de Titanic, porque a história do Titanic é ter sido afundada por um gelo, um iceberg que não foi detectado, e esses afundadores de Titanic decrescem, derretem muito mais rápido, aumentando ainda mais o nível do mar. O que mais preocupa os cientistas, no entanto, é o cenário em que há um deslizamento acelerado da geleira inteira. Ela está cada vez menos aderida ao solo antártico. Todas as projeções que temos para os próximos 100 anos indicam que a água pode começar a entrar e lubrificar a interface do gelo com a rocha, diz Jefferson Cardia Simões, vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisa da Antártida. O colapso total da geleira de Thwaites resultaria em um aumento de 70% no nível do mar. Parece pouco, mas temos que considerar que o painel governamental de mudanças climáticas da ONU já prevê um aumento de 60 centímetros até o final do século devido a outros derretimentos independentes do Thwaites.
E o cenário esse cenário hipotético em que a humanidade cumpre o Acordo de Paris mantém o aumento da temperatura média, de manter a temperatura média em torno de 2 graus até 2100. Esse é um cenário hipotético aí, firmado em termos de acordo. Em cenários piores, infelizmente muito prováveis, esse aumento chegaria a 90 centímetros. Bom, mas a coisa pode piorar, vamos lendo. Caso Thwaites entre em colapso até o final do século, o aumento total não seria de 70 centímetros, ele seria de 1,3 a 1,6 metros, o suficiente para inundar dezenas de grandes cidades litorâneas. Contudo, depende do quanto iremos reduzir as emissões de carbono da humanidade daqui para frente, e não há como cravar um número preciso, porque nós estamos dentro do sistema avaliando o sistema, isso é muito complicado. A mensagem aqui é que o único glaciar carrega sozinho uma tragédia que equivale a 100 anos de aquecimento global. E esses 100 anos já tem tempo, né? Já tem tempo que nós estamos completando 100 anos aí. Não para por aí. A geleira Thwaites é só um pedacinho de um complexo maior, o manto de gelo da Antártica Ocidental, quer dizer, a outra parte. Como boa parte da porção oeste do continente está abaixo do nível do mar, cientistas acreditam que o colapso do Thwaites desencadearia uma reação em cadeia, tornando outras geleiras mais vulneráveis ao derretimento. Se todo esse manto de gelo virar água, veríamos um aumento de 3 metros no nível do mar. E nem nossas melhores simulações de computador dão conta de prever quando isso vai acontecer. Mas nós temos ideia se isso vai acontecer e quando vai acontecer, mas se tem ideia de que seria devastante. Nós já lemos lá do permafrost e falamos sobre que eles também podem provocar 3 metros. Então você junta norte e sul aí, você vê que os nossos mares podem chegar já no século que vem, se tudo der errado, se nós não conseguirmos conter os gases de efeito estufa, agora, se tudo der errado, nós podemos chegar a mais de 5 metros de aumento de nível de mar. A geleira Thwaites é só um pedacinho, né, de um complexo maior. Tá. O centro das atenções. O Thwaites não era considerado relevante até pouco tempo atrás. A geleira, mapeada nos anos 60, foi batizada em homenagem a um glaciólogo americano, Frederick Thwaites, quer dizer, é o nome dele. Mas só foi na virada do século XXI que ela começou a chamar a atenção, quando as imagens de satélite mostraram que o gelo estava fluindo para o mar. Rapidamente perceberam que uma parte da borda maior estava flutuando. As primeiras expedições às geleiras aconteceram em 2008. Em 2014 estabeleceu-se a noção de que Thwaites poderia estar entrando num estado irreversível de derretimento e colapso. O potencial para o estrago é tão grande que a revista Rolling Stone publicou uma reportagem em 2017, apelidando a geleira com uma alcunha que conhecemos hoje, Doomsday Glacier, que é a geleira do Apocalipse, ou a geleira do fim do mundo. Naquele mesmo ano, surgiu um projeto cooperativo entre Estados Unidos e Reino Unido para estudá-la, o International Thwaites Glacier Collaboration, que até hoje é a principal fonte desse conhecimento todo sobre a geleira. Essa colaboração tenta entender a história do Thwaites, as mudanças pelas quais ele está passando e como se pode prever seu comportamento com modelos de computador, coisa inclusive que é difícil de reunir tantos dados, mas esse estudo está se especializando nisso. Assim é possível pensar em esforços para mitigar o derretimento. A ideia de um ponto de não retorno é preocupante. Esse momento hipotético em que a geleira atinge seu estado instável e irreversível de derretimento, nós não temos precisamente, nós não sabemos se nós estamos passando por ele, se nós já passamos por ele ou se nós vamos passar. E a pergunta que nós estamos fazendo, ele já entrou em colapso? Ele vai entrar em colapso? Né? Isso quem disse foi o Peter Davis, da British Antarctic Survey. A resposta mais provável é que o Thwaites deve sim passar do ponto de não retorno ainda. Nós não passamos por ele nem estamos nele. Mas esse mesmo momento-chave não vai chegar tão rápido quanto achávamos 5 a 10 anos atrás. Bom, isso é uma expectativa, não é uma certeza, por isso que os estudos continuam. Sabemos disso graças a um submarino amarelo, um Banduntis, chamado Icefin,
Ele trata-se de um robozinho controlado remotamente que explora o que acontece por baixo dessa plataforma de gelo. A equipe do projeto MELT, do tal de British Antarctic Survey, da qual o tal de Davis faz parte, usou água quente para cravar um buraco de 600 metros de gelo, acessando o mar subglacial. O submarino então pôde nadar por baixo da geleira e enviar dados sobre o derretimento para as equipes de cientistas, quer dizer, para estabelecer o quanto e o tanto que está derretido, o tanto em profundidade, o quanto em superfície. Os resultados do IceFin foram publicados em 2 artigos num periódico especializado na Nature no início de 2023. Revelou que por baixo do Thwaites, esse por baixo não é homogêneo, existe uma estrutura em formato de uma escada, existem paredões verticais cravados por baixo da geleira, rachaduras e outras formas de relevo irregular em algumas regiões. Lá embaixo nada é fácil e uniforme. A taxa de derretimento nesses locais é ainda maior do que nas regiões mais planas, algo que não fazia parte dos modelos de previsão do derretimento, porque não se conhecia o terreno, agora se conhece, ou pelo menos em boa parte. A boa notícia é que nas áreas planas o derretimento tem sido bem mais lento que os cientistas imaginavam. A má notícia é que a linha de flutuação, que é aquela que faz o desgrude, né, do gelo do terreno, continua recuando rapidamente, ou seja, está passando de 14 km, 1,4 km por ano, 1,2 km por ano. Descobrimos que o gelo por baixo do Thwaites é um sistema complexo que torna qualquer tentativa de previsão ainda mais desafiadora. Acabei de falar isso. A linha de flutuação atua como uma rolha de champanhe, um reforço que segura o conteúdo, diz Davis. Está sendo forçada a um limite, um estresse, que essencialmente pode fazer o gelo todo escorregar de vez para o oceano em algum momento. A incerteza em relação a esse futuro do Thwaites é que motivou a criação desse projeto bilionário para impedir ou ao menos desacelerar a chegada da água quente por baixo da geleira. Se executado, se tornaria o maior exemplo de geoengenharia da história, ou seja, eles estão tentando impedir que a água quente chegue abaixo, por baixo, aumente demais a linha de flutuação a um ponto de rompimento total em que o escorregamento seja totalmente para o oceano, seu derretimento e elevação de nível do mar de 1,2 metros, 2 metros, e se isso aí for um colapso generalizado, chegará a 3 metros só por conta da Antártida. Se o manto de gelo da Antártica colapsar, grande parte dos litorais do mundo se tornarão inabitáveis, já sabemos disso. Milhões de pessoas terão que se mudar a cada metro que o mar sobe. Bangladesh, por exemplo, pode ficar totalmente submerso. Eu estou fazendo um resumo, tá, gente? Quem diz isso é o John Moore, glaciólogo da Universidade de Lapland, da Finlândia, que idealizou um projeto ambicioso para frear o derretimento. Eles tentariam impedir que a água quente oriunda de outras partes do oceano chegasse até a base da geleira, evitando o derretimento. A grosso modo, isso seria uma cortina, ela ficaria presa a uma base de concreto do fundo do mar de Amundsen e se manteria de pé esticada até a superfície graças a boias amarradas às suas pontas. As peças precisam ser modulares e removíveis para serem substituídas ao longo do tempo e para haver manutenção. O que assusta seria a grandiosidade do projeto. São 80 quilômetros de cortina, mais ou menos a distância de São Paulo e Santos. Tudo isso seria instalado a 600 metros de profundidade. Moore e seus colegas estimam que o projeto estaria a 40 bilhões de dólares, talvez 80 bilhões de dólares, e um gasto de manutenção de 1 bilhão ao ano, gastos esses os iniciais, feitos os gastos iniciais. A proposta dividiu a comunidade científica. O argumento mais comum é que esse dinheiro poderia ser destinado a outros esforços. Projetos assim não convencem, segundo alguns cientistas. Projetos assim não convencem. Temos poucas evidências de que eles poderiam vir a funcionar, diz o Peter Davis também. Grandes projetos de geoengenharia são mais propensos a ter efeitos colaterais que podem aparecer décadas depois. Eu nem sei estimar quais seriam, dadas as incertezas que permeiam esses projetos. O tal de Moore concorda que a prioridade é cortar as emissões, ou seja, em vez de nós fazermos um projeto tão grande, talvez seja melhor a gente gastar muito dinheiro fazendo uma transição energética e impedir os gases de efeito estufa de chegar lá em cima e zerar isso aí no menor espaço de tempo possível.
Por isso, o projeto ficou com um futuro instável, não se sabe se vai ser executado ou não, se tem muitos países que poderiam participar disso, tá? Eu vou terminar por aqui, não finalizei a leitura, porque agora ele está só comentando que o projeto pode ou não ser adaptado. Bom, realizado, desculpa. Bom, gente, desculpa aí a minha leitura inconstante e os meus erros de fala, porque eu fui tentando comprimir a entrevista o máximo possível para que a gente não tivesse falando demais e cansando você. Bom, esse é o programa Pontuando dessa vez, desse tópico aqui. O tópico aqui é relativo às geleiras que estão derretendo e o fim do mundo e o aumento dos mares. Você vai ver o título aí do vídeo, que é um vídeo podcast, e vai saber de que nós estamos falando, né? Eu ainda não bolei o título do vídeo aqui não. Muito obrigado pela sua atenção, faça bom uso, passa esse vídeo para frente, por favor, e dê o seu like, dê deixa seu comentário, deixa pergunta se você quiser, eu posso tentar achar a resposta. Deixe a sua contribuição se você tiver noção disso. E essas matérias se referem a leituras que eu fiz de gente que é mais ou menos especializada e profissionais da área de comunicação que sabem fazer pesquisa em cima de profissionais de qualidade e de institutos. E muito obrigado pela sua atenção. Assine o canal se você for novo por aqui. Aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós lançarmos um novo programa. Muito obrigado e até o próximo Pontuando, vídeo ou podcast, mas com algum assunto muito interessante. Até lá.